Olá, seja muito bem-vindo à Semana de Secretariado, edição 2019, esse projeto que é incrível, que leva conhecimento e atualização ao profissional de secretariado. Eu quero agradecer a Bianca Rosário pelo convite, por estar nessa edição com vocês. Eu sou a Rosângela Pontes, sou fundadora e produtora de conteúdo do CEAP, o canal de secretariado executivo de alta performance. Sou também diretora de marketing do Comitê de Secretariado do Rio de Janeiro e sou principalmente secretária da presidência da GNA Gás Natural Açu. Para conversar com vocês nessa semana tão especial, eu escolhi um tema que vai te ajudar a superar dificuldades na trajetória do secretariado, né? Eu vou contar para vocês a minha história, como eu me tornei uma secretária, desde quando eu era pequenininha, quando eu tive os primeiros interesses pela profissão, até chegar ao cargo de secretária da presidência, destacando as dificuldades que eu encontrei ao longo do caminho e as estratégias que eu adotei. Eu tenho certeza que, contando a minha história para vocês, eu vou inspirá-las a superar essas dificuldades que surgem na vida de todo mundo. Eu comecei a minha paixão pelo secretariado ainda muito pequenininha e eu fui inspirada por uma pessoa. Eu quero perguntar a vocês, o que inspirou vocês a escolher o secretariado? Foi uma vocação? Foi influência de alguém? Foi porque você acredita que o secretariado tenha bons rendimentos? Pensando nesse motivo, eu quero te fazer esse convite para participar dessa jornada, né? Vou te contar como eu comecei no secretariado. Eu cresci num bairro muito humilde aqui do Rio de Janeiro, o bairro da Pavuna. E eu sou filha de um garçom com uma empregada doméstica e nesse ambiente humilde, os meus pais me deram tudo que puderam, mas eles, obviamente, queriam que eu começasse a trabalhar logo para auxiliar no orçamento de casa, né? Eu não tive uma orientação para me formar, para buscar uma carreira. Mas eu tive uma vizinha que me influenciou muito. Essa vizinha era muito próxima, ela morava na frente da minha casa, na Pavuna, e eu lá pelos meus 4, 5 anos comecei a notá-la indo trabalhar todos os dias. Ela ia muito arrumada, cabelo alinhado, maquiada, de salto alto, enfim, impecável. E aquela imagem destoava do ambiente e chamou muito a minha atenção. O tempo passou, essa vizinha que se chama Vilma, começou a me pedir ajuda para corrigir alguns trabalhos que ela levava para casa, né? As secretárias, na década de 70 e 80, elas não contavam com o microcomputador que a gente conta hoje, né? Elas, naquela época, usavam a máquina de escrever e faziam a correção dos seus textos sempre em dupla. Uma lia o original e a outra lia o texto produzido. E a Vilma começou a me pedir para ajudá-la com esses trabalhinhos, né? Uma coisa ou outra que ela levava para casa, que fez eu gostar ainda mais da atuação dela no secretariado. Comecei a admirá-la ainda mais e, assim, a minha admiração pelo secretariado nasceu e começou a crescer. Mas, como eu disse para vocês, eu não tive uma orientação para buscar uma profissão, né? Então, eu estava ali fazendo o meu 2º grau e precisava começar a contribuir financeiramente em casa. Um amigo soube de uma vaga no escritório de alguém que ele conhecia, era um escritório de um supermercado que nem existe mais, o nome era Casa da Banha, e essa vaga, né, foi o meu primeiro emprego, né? Eu era auxiliar de escritório, fazia cálculos de custo dos preços do supermercado. Depois desse emprego, eu tive a oportunidade de trabalhar já como secretária numa empresa bem pequena, né? Infelizmente, a gente sabe que o mercado de trabalho tem essa prática de não dar oportunidades apenas para as pessoas que têm formação específica na área. Infelizmente, por um lado, felizmente, por outro, porque foi assim que eu ingressei no secretariado de fato. Ali, trabalhei por 2 anos e tive, então, a oportunidade de ir para uma empresa onde eu circulei em vários departamentos. E o último deles foi o departamento de manuais. Nesse departamento, eu trabalhava ao lado de um desenhista. Ele era responsável por fazer os projetos, né, o desenho dos projetos dos produtos que aquela empresa produzia. E depois ele digitalizava essas imagens, né, com um scanner que ainda passava assim em cima da imagem 2 vezes, né? E eu ficava vendo ele trabalhar e aprendi a editar a imagem. Essa experiência foi determinante na minha vida, porque um tempo depois, eu já insatisfeita pela falta de espaço para crescimento naquela empresa, comecei a procurar emprego, naquela época ainda por anúncio de jornal, e eu um dia vi um anúncio que pedia secretária com experiência
e conhecimento em edição de imagem. Me apliquei para aquela vaga. Fui fazer a entrevista. Quando eu cheguei no local marcado para fazer a entrevista, nem endereço eles divulgavam naquela época, né? Eles divulgavam a caixa postal para você mandar o seu currículo. Você não tinha nenhuma informação sobre que empresa era aquela. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, era na PUC, né, que é a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Era uma vaga para ser secretária do diretor de um departamento. E eles precisavam de alguém que editasse a imagem, e esse conhecimento foi determinante para que eu passasse naquele processo seletivo. Passei no processo seletivo e não sei se vocês sabem, não sei, bem, também não sei se é assim hoje em dia, né? Naquela época, isso foi em 1995, a PUC dava bolsa integral para qualquer funcionário desde que passasse no vestibular. Então, um dos primeiros desafios que eu encontrei foi esse. Eu estava há 8 anos sem estudar naquela ocasião, né? Eu tinha feito segundo grau há muito tempo. E aí me matriculei num curso pré-vestibular para me preparar para o vestibular da PUC, né? Já tinha começado as tarefas como secretária do diretor do departamento e comecei minha preparação para fazer o vestibular. Na PUC tinha vários cursos e eu poderia escolher qualquer um deles, mas eu optei por fazer o curso de letras com habilitação em secretariado, porque eu já tinha me apaixonado por aquela profissão e queria me preparar para desempenhá-la cada vez melhor. E foi assim que eu ingressei no secretariado formalmente. Eu comecei o meu curso e já tive o primeiro desafio logo de cara, né? O primeiro desafio foi que o curso na PUC, ele era um curso vespertino, ou seja, as disciplinas elas eram oferecidas de 8 da manhã às 18 horas. E eu tinha que trabalhar, né? Foi por isso, afinal, que eu tive a oportunidade de começar a estudar naquela universidade tão, enfim, uma ótima universidade, a PUC, né? E, enfim, tive que negociar com o meu gestor naquela ocasião a minha carga horária, né? Eu pedi, né? Disse a ele que tinha esse sonho de estudar e que ali eu estava tendo essa oportunidade, tinha passado no vestibular, enfim. E aí ele me falou o seguinte: você pode sim estudar, a gente admira muito, como universidade a gente inclusive incentiva, mas você precisa cumprir carga horária como qualquer outro funcionário desse departamento, que a carga horária, no caso, era 40 horas semanais. E aí, gente, todo semestre eu preparava um planinho de trabalho, de estudo, né? Era uma tabelinha onde eu dizia os horários em que eu estudava e os horários em que eu trabalhava para poder cumprir as 40 horas. E, geralmente, eu estudava de 8 às 10, trabalhava de 10 ao meio-dia, fazia uma disciplina de meio-dia às 2, cumpria o resto da carga horária diária e puxava à noite aquelas disciplinas que eram oferecidas no período noturno e que cabiam na minha grade, né, do programa de secretariado. Esse foi o primeiro desafio que eu encontrei, né, tentando conciliar carreira e estudo. E assim como eu encontrei esses desafios, o secretariado, na sua formação, também teve vários desafios, né? Como vocês sabem, o secretariado é uma carreira que surgiu com os escribas lá na Idade Média. Ele se transformou ao longo do tempo, né? Nas grandes guerras, ele ainda era exercido principalmente pelos homens. As grandes guerras levaram os homens para os frontes de batalha, tiraram os homens do mercado de trabalho e ali o secretariado foi assumido pelas mulheres. Depois veio a década de 70, os princípios de administração foram absorvidos pelo secretariado, né? Princípios como organização, planejamento, controle. Mas ainda nesse período, o secretariado ainda era visto como uma profissão sob demanda, tarefas que são pouco estratégicas, por assim dizer. Com a década de 90, veio o impacto da internet, da tecnologia, e o profissional do secretariado foi convidado a se desenvolver sempre, acompanhar as mudanças de mercado para conseguir desempenhar o seu trabalho cada vez melhor. E somente nos anos 2000, o profissional de secretariado começou a ser visto como um profissional estratégico, que tem uma participação importante nos resultados da empresa. Ele começou a ser visto como um administrador, como um gestor, como um empreendedor e como um consultor, como coloca Solange Giorni.